Quando eu idealizei a homenagem aos 100 anos da morte de Gauguin, que aconteceu em maio de 1903, logo em seguida, pelo fato de Gauguin ter sido um artista que deu definitivamente as costas à Europa, ligando o euro, quer dizer, de uma certa forma desafiando o eurocentrismo da época, como se a Europa se definia como se fosse o centro do mundo, e não existe centro do mundo. O centro do mundo somos nós que elegemos. Cada uma pessoa pode eleger. Você pode eleger Camaragibe, São Lourenço. Eu elegi a Vase. E Gauguin foi um artista que deu as costas à Europa e definitivamente se exilou, à procura daquilo que ele chamava a infância da humanidade, a barbárie no bom sentido, onde ele iria encontrar novamente a saúde da arte que estava decadente e contaminada de preconceitos e de modismos e até de mau gosto. Quando eu terminei, fiz a comemoração da morte de Gauguin, dos 100 anos da morte dele, em maio de 1903, no arquipélago das Marquesas, eu logo em seguida, por conta da ascendência Gauguin, da sua ancestralidade peruana, eu me recordei de fazer um templo do sacrifício, rememorando uma cultura assassinada, que é exatamente essa cultura que pega todo o centro da América e, enfim, toda a cultura pré-colombiana. Pega o México e pega até o norte do Chile, incluindo o Peru. Ora, essa homenagem aos dois últimos, o imperador mexicano chamado Montezuma, ou Moctezuma II, que foi assassinado, e o outro, o rei Atahualpa, que morreu com 33 anos, foi assassinado por Francisco Pizarro. O outro foi assassinado por Fernando Cortés. E juntando a esse grupo, eu me recordei de que o Gauguin tinha, com essa sua ascendência peruana, direito de participar desse panteão de sacrificados. Está lá também a figura de Gauguin. E para enfechar essas coisas todas, ao lado de duas forcas, na verdade, só um deles foi enforcado, o Atahualpa, o outro foi, dizem, apunhalado ou morreu de fome no cárcere. E coloquei 32, são 16 figuras dos sacrificados, 36 figuras que ficam sobre o muro e mais 4 que ficam em cima das colunas do templo. Portanto, são 36 figuras, com as 4 de cima. E, além disso, eu teria de ter uma inscrição qualquer. E aí, arbitrariamente, eu não queria botar nada que fosse ligado à história deles, diretamente. Eu queria falar do horror da guerra, de qualquer época, as injustiças que representam a guerra, a destruição de uma cultura assassinada. Então, na realidade, eu aproveitei e encontrei um poema de Coleridge. Tinha nada a ver com esse fato, mas tinha uma coisa muito, muito simbólica, que é um poema chamado Albatroz, em que um navio que estava preso numa geleira há muitos dias e que a tripulação estaria condenada, e repentinamente um marinheiro vê um albatroz. Com o albatroz veio o vento, que estava tudo, uma calmaria total. Um navio aprisionado pelo gelo, ainda mais sem vento, e era um veleiro na época. Nesse momento, eles aí como se tivessem sido liberados, e o albatroz seguindo em frente e o navio indo atrás. Apareceu um marinheiro, ninguém sabe por quê, pega uma espécie de um arco, na época chamava-se balestra, e mata o albatroz. Com isso vem a maldição. A tripulação perece toda, né? Com isso eu quis dizer, o marinheiro representando a angústia do marinheiro, representando o invasor que veio de fora, o europeu. O albatroz, a liberdade, é o pássaro mais livre que existe nos oceanos, porque eles atravessam oceanos, vão de continente a continente. O albatroz tem uma extensão de asa que chega a ser o tamanho de um pequeno avião. E é uma ave de rapina, ele é um grande pescador, tem um bico afiado como um punhal, como uma navalha. E esse albatroz simboliza os povos selvagens, ditos selvagens, nós chamamos de selvagens. Para eles, selvagens éramos nós. Então tudo isso tem uma sequência de um pensamento
foi realizado no decorrer de todo esse meu trabalho. E aproveitando essa ruína, de imediato eu me recordei que uma quantidade enorme de casas no Peru não tem telhado, e eu resolvi fazer esse templo do sacrifício, sem telhado. Mas, mais uma vez, por uma coincidência, isso ficará um templo a céu aberto. Essa é a ideia. Passando numa residência aqui de uma pessoa, eu vi um canhão, um velho canhão, jogado do lado de fora da casa. Com certeza aquilo presentearam ao dono, ele não soube nem o que fazer. Pode ser e pode não ser um canhão ainda do século XVII, da época da guerra contra os holandeses. Pode ser apenas um canhão mais recente, uma réplica. Mas tem a estrutura de um canhão antigo. Poderia parecer uma peça arbitrária, ou talvez até excessivamente óbvia, coincidente. Até um elemento kitsch. Quer dizer, com um perigo de parecer uma coisa de mau gosto, explicitada demais. Mas, em todo caso, não me interessa. O interesse é que esse canhão representa a força bruta ocidental, o convencimento de qualquer forma, como hoje é a bomba atômica. Quem não tiver bomba atômica não se habilita, não tem voz, não tem independência, não tem nada. Então eles tinham os canhões, tinham os cavalos. Os astecas não conheciam os cavalos e consideravam os cavalos alguma coisa parecida com deuses. Os guerreiros que possuíam cavalos eram como se fossem deuses, e isso amedrontou-os. Isso foi um fator psicológico que teve influência grande na vitória de Fernando Cortés sobre o Moctezuma II. Essa é a história. Pode ser complementada com outros detalhes, às vezes até macabros. Eu soube que estavam desmontando um piso na Casa Batista. Alguém me avisou e eu mandei a procura. Era um velho piso de pedra de ilhoche, naturalmente uma casa funerária, está entranhada de morte. E eu propus compra desse piso, trouxe o que eu podia em pedaços, mandei recortar, esquadrejar, e agora estou apicoando. E vou fazer todo o piso desse templo do sacrifício com esse material retirado da Casa Batista. Quer dizer, tudo isso tem um valor simbólico, a verdade subjetivo. Talvez isso no futuro ninguém vá levar isso em conta, mas eu levo em conta. O fato é que eu levo isso tudo em conta, e tudo isso representa acréscimos a esse conjunto, ao mesmo tempo simbólico e trágico, e ao mesmo tempo também um reforço da ideia de que nós, países e regiões assim chamadas hoje terceiro mundo, ou países em desenvolvimento, temos um direito, um lugar ao sol. Essa é a história.